Algumas semanas atrás eu estava lendo o livro biográfico de um grande pregador, A Vida de Martyn Lloyd-Jones, um pregador do Reino Unido que exerceu seu ministério entre as décadas de 1940 e 1970. Pelo depoimento de muitos, ele foi o maior e mais influente pregador do século XX. Por acaso, concordo com essa afirmação. No início de sua biografia, há uma pequena citação do Dr. Lloyd-Jones que me inquietou logo que a li. Ele disse: "Não gaste muito do seu tempo em se preocupar com o futuro da igreja cristã." Um leitor descuidado poderia pensar que o Dr. Lloyd-Jones queria dizer que a igreja cristã nos tempos modernos está afadada a fechar suas portas, a ser extinta, que é uma relíquia de uma época passada, que não se pode esperar que pessoas do século 20 e 21, cientificamente sofisticadas, acreditem nas afirmações da Bíblia, nas quais a igreja sempre esteve ancorada, que se deve valorizar outras coisas que farão maior diferença neste mundo carente. Certamente, é isso que muitas pessoas pensam hoje, e era também o que muitas pessoas acreditavam nos dias do Dr. Lloyd-Jones. Mas não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer exatamente o oposto, que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem inventada pelos homens, mas é uma mensagem de Deus. Sua revelação para toda a humanidade, para as pessoas de todas as culturas e origens por todo o tempo. É verdade que as culturas desenvolvidas pelos homens podem ignorar a mensagem do Evangelho de Cristo, que as filosofias criadas pelo homem podem desacreditar a mensagem da cruz, que as instituições humanas podem lutar contra a mensagem do Filho de Deus, que os governos tentem suprimir a mensagem do reino. Sim, os tempos para a expansão e crescimento da igreja de nosso Senhor nesta terra podem ser difíceis, mas não poderão detê-la. A igreja cristã e sua mensagem pertencem ao Senhor, e Ele a protegerá e cuidará de sua preservação e crescimento. Jesus afirmou: "Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." É Ele que edifica a igreja, e as forças que o diabo lançar para destruí-la não prevalecerão. Quando Jesus deu seu último grande mandamento a seus seguidores, e que chamamos de sua grande comissão, ele lhes disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Jesus disse para ir e fazer discípulos em toda parte. Não importa aqueles que dizem para não ir, ou aqueles que falam que não vai dar certo. Creio que foi isso que o Dr. Lloyd-Jones quis dizer quando declarou: "Não gaste muito do seu tempo em se preocupar com o futuro da igreja cristã." Ou seja, não se preocupe em torcer as mãos com ansiedade sobre o futuro da igreja de Cristo na terra. Simplesmente sirva com amor, defenda fielmente, faça parte dela e não seja apenas um visitante. Além do que, seria tolice preocupar-se com algo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, garantiu que se espalharia e seria vitoriosa até o tempo de seu retorno, e sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que eu amo a parábola O Grão de Mostarda. Ela nos lembra que, embora a igreja pareça às vezes em crise, possa passar por tempos de confusão, ou sofrer perseguição, ou até mesmo passar por períodos de desobediência e incredulidade, nunca precisamos temer. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não está cambaleando à beira da extinção. Como a parábola nos mostra, Deus tem feito com que sua igreja cresça desde o seu pequeno começo. Ele dará continuidade ao seu crescimento, apesar de todos os ataques do diabo e de seus aliados. Acompanhe a leitura da parábola O Grão de Mostarda,
registrada nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, que diz: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Considere como Jesus começou essa parábola. Ele perguntou: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Jesus sabia exatamente o que queria dizer, mas ele desejava que seus ouvintes pensassem primeiro. Talvez alguns deles comparassem o reino de Deus como uma montanha poderosa, como está escrito no livro de Daniel, ou pensassem em um majestoso cedro, como descrito pelo profeta Ezequiel. Outros talvez comparassem o reino de Deus a um exército poderoso. Afinal, muitos judeus esperavam que o Messias levantasse um exército, expulsasse os romanos de suas terras, vencesse todos os inimigos e restaurasse Israel à glória que possuía nos dias do rei Davi. Eu acredito que Jesus fez esta pergunta para fazer as pessoas pensarem e depois chocá-las com a resposta que ele deu. O reino de Deus era como um minúsculo grão de mostarda. Que surpresa deve ter sido! Quem teria pensado em algo tão minúsculo para servir como ilustração do glorioso reino de Deus? As pessoas esperavam que o início do reino de Deus causasse um grande impacto no mundo. Houve, sim, um grande impacto, mas não da forma como eles imaginavam que aconteceria. Você lembra do que o profeta Isaías prometeu sobre a vinda do Messias? Ele disse: ele cresceu como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. O reino não começou como uma montanha poderosa ou como um cedro majestoso. Não veio ao mundo na forma surpreendente de um poderoso exército conquistador e não apareceu como um império mundial glorioso. Veio como o Senhor Jesus Cristo em humildade, ensinando, pregando e curando pessoas, e ao final morrendo em uma vergonhosa morte na cruz. Um homem em uma colina, em um lugar remoto na terra, pelos pecados dos homens. Jesus, ensinando ao povo, fala da menor das sementes que são plantadas e colhidas na antiga Palestina. E ao usar a semente de mostarda para ilustrar o reino, acredito que o objetivo de Jesus era mostrar que o reino de Deus começaria pequeno, insignificante aos olhos deste mundo. Penso em como o seu reino começou. Uma reunião de um pequeno grupo de discípulos em uma parte remota e distante do mundo, tendo a oposição de oficiais do império e de líderes religiosos. E para completar, muitos dos seus discípulos o deixaram por não gostarem do seu ensino. E dos 12 que permaneceram, um saiu para tirar a própria vida depois de traí-lo. E o restante, negando-o, dispersaram-se quando ele foi preso, condenado e morto numa cruz. Jesus disse que o reino era como um grão de mostarda, pequeno e aparentemente insignificante na sua semeadura, algo dificilmente visível aos olhos. E na parte final da parábola, ele declara que uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus fala da maior de todas as hortaliças, isto é, de todas as ervas que eram consumidas como alimento que alguém cultivaria em um jardim. Não é uma árvore no sentido normal da palavra, um grande cedro, não. O pé de mostarda cresce alto em proporção à notável pequenez da semente que foi semeada. A mensagem de Jesus, do seu reino, se espalhou, viajou pelo mundo e é testemunhada a todas as nações. Tornou-se grande, não através de conquistas militares, mas através de seus discípulos, através de você e de mim, pregando sua palavra. Você percebe que essa parábola se torna mais do que apenas uma parábola? Torna-se uma profecia que foi claramente validada na história.
Que grande crescimento veio de uma semente tão minúscula! Quantas aves citadas na parábola, saltam aos meus olhos as palavras do salmista. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O Senhor fez crescer seu reino. Glória a Deus! E assim, meu amado, nunca desanimemos ou pensemos que a Igreja de Jesus Cristo está de alguma forma pendurada na porta da extinção total. Veja como Deus fez crescer seu reino, de tão pequena semente de mostarda no começo, até tornar-se o maior reino da terra. A igreja é uma bênção para todos que confiam em Jesus e descansam nele. Ele continuará a fazer com que sua noiva cresça sob os cuidados de Deus. Seja um participante da igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.